Começa agora mais uma Ana Kaline entrevista aqui pela AltV, também pela nossa TV Guarulhos. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória brilhante na música. Começou aos 4 anos quando já venceu o primeiro concurso de calouros. Tentou mudar o rumo da história quando quis ingressar no curso de comunicação. Mas a música falou mais alto e ele não parou mais. Todos os dias ele agradece a Deus esse dom e também o que tem recebido da vida. Está aqui comigo nos estúdios da AltV o cantor, compositor e produtor musical Nil Bernardes. Na verdade, Evanil, que ele acabou de me contar que é o nome de batismo. Paulistano, conta um pouquinho da tua infância. Eu falei que você venceu o primeiro concurso aos 4 anos de idade. Quer dizer, a música então começou com quantos anos, Nil? Eu acho, olha, em primeiro lugar, muito bom dia, telespectador, bom dia, Ana, que prazer estar aqui com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho e, acima de tudo, viu, gente, pela mulher que é Ana Kaline. É recíproco, tá? isso é então, recíproco. Então foi assim. Eu, aos 3 anos de idade, eu já comecei a me interessar porque o meu pai tocava saxofone. Teu pai era músico ou tocava por hobby? Não, por hobby. Meu pai trabalhava na CMTC, que era os transportes, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos e tal, né? Ele trabalhava na área, ele era pedreiro, fazia essas coisas de concerto nas garagens e tal. E chegava em casa à noite, ele pegava o saxofone e ia estudar. Ele estudava, ele já tocava, lia e tal, e ele ficava tocando e aquilo foi me interessando. E eu comecei já a solfejar junto com ele. Aí ele achou muito interessante, porque eu era afinado, né? Eu conseguia solfejar as notas que ele fazia no sax. Aos 3 anos? Aos 3 anos de idade. E que tipo de música, que estilo que ele tocava no sax? Ele tocava tudo. Ele pegava aqueles álbuns de carnaval de 1957, 58 e tal, e ele ficava tocando, ele ficava estudando aquilo, né? E a primeira música que eu aprendi na minha vida foi uma música que fazia assim: chora, doutor, chora, que eu sei que o medo de ficar pobre lhe apavora. Chora, doutor. E ele tocava e eu fui cantar. E ele falou, ué, mas que coisa. E até hoje eu sei essa música. Eu sei ela inteirinha e eu aprendi ela com 3 anos de idade. Às vezes eu não lembro o que eu comi a semana passada. Mas essa música você não esquece. Essa música eu não esqueço. Então, né? Quem te inscreveu no concurso? Foi teu pai? Não foi meu pai. Nós tínhamos um amigo, vizinho, que ele era palhaço, né? Seu Avelino. E ele resolveu, ele viu aquela criança, aí eu já tinha 4 anos de idade, cantando, eu cantava na rua, Ele falou, tinha um concurso no bairro da Lapa, num clube chamado Lapianinho, e aí ele me levou para esse concurso, né? Não era um concurso infantil, era um concurso entre vários cantores e tal. E eu cantei uma música que fazia assim: o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garante que nasce morto, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Baiano burro garante que nasce morto. Sou da Bahia, comigo não tem horário. Sabe, era Luiz Vanderlei, era um sucesso com o Luiz Vanderlei nessa época. E de repente, um menino cantando um samba baiano. Uma coisa, e acompanhado com o regional que tinha na hora lá, né? O negócio ficou todo mundo assim. Então elegeram realmente o cantor masculino, que foi o melhor e tal, eu não me recordo realmente, mas no meu caso me deram um prêmio especial ao concurso. Que prêmio que foi? Era um cachimbinho que você soprava o cachimbo e tinha uma bolinha de ping-pong na ponta. E você ficava equilibrando. Ficava equilibrando. Foi meu primeiro troféu. Meu primeiro troféu no clube. E mesmo assim, com esse dom, foi uma infância normal, vamos dizer assim, de brincar, de estudar, de conseguir conciliar essas coisas? Normal. Uma infância pobre morava, eu praticamente fui criado na Vila Brasilândia. Quero mandar um beijo muito grande para todo o pessoal. Tenho minha mãe, que ainda mora na Vila Brasilândia, onde eu vou visitá-la sempre. Seu pai já é falecido? Meu pai é falecido, né? Meu pai está lá em cima, lá, olhando, e está sempre comigo. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, pobre, de jogar futebol na rua de terra. A gente tinha em frente da casa, tinha uma espécie de uma descida na rua, onde a gente brincava de aventura submarina. Então a gente pegava aquelas latas de manteiga
e a gente achatava e fazia como se fosse aquele negócio que você põe na cara aqui, né? Colocava com elástico para mergulhar, o óculos pegava lata de óleo quadrada que existia na época e fazia, colocava nas costas como se fosse o tanque de combustível e a gente descia aquele gramado como se estivesse mergulhando. Brincava de mocinho, de dar tiro, eu adorava morrer. Eu adorava levar tiro e cair, morrer, fazer aquelas peripécias. Essa foi a minha infância, jogando bola, sabe? Graças e a escola? Tranquilo? Foi bom aluno? Não? A escola foi a partir dos 7 anos de idade, né? Que naquela época hoje já até mais cedo, Sim. Né? Mas naquela época, com 7 anos de idade, eu entrei no grupo escolar Professor Galdino Lopes Chagas, lá na Brasilândia, e comecei a estudar. E graças a Deus sempre fui um bom aluno. E a música sempre paralela com tudo aquilo que eu fazia. Tem irmãos, Nil? Tenho irmãos. Eu tenho o meu irmão mais velho, infelizmente já falecido, o Enio, mas eu tenho o Eli, eu tenho a Edna e tenho o Hermes, né? Que são meus 3 irmãos hoje que estão aí. Nenhum da música? Não, eles têm afinação, eles têm ritmo, todos eles têm, mas se dedicar excepcionalmente à música, só eu mesmo. Agora, quando você decidiu profissionalizar isso, quer dizer, como é que você... vou viver de música, em que momento aconteceu isso? Então, eu já, aos 12 anos de idade, quando eu comecei a aprender violão, eu já comecei a tocar no conjunto de bairro e tal, mas era aquela coisa de tocar no fim de semana, ensaiava, fazia bailinho, comecei a participar dos festivais, mas tudo isso muito amador. Eu realmente me interessei, eu estava indo para a faculdade de comunicações, na FIAN na época, eu tinha entrado na FIAN, ia fazer comunicações, e eu peguei um ônibus para ir para a faculdade e encontrei um amigo meu, que hoje é um dos grandes compositores, meu parceiro, compositor de Tique Tique Nervoso, por exemplo, tem muitas músicas com o Zezé, que é o Antônio Luiz. Na época, o Antônio Luiz cantava numa casa no centro da cidade chamada Dom Casmurro. Aí eu encontrei ele no ônibus e ele, e aí, rapaz, onde você... Oi, Evanil, né? Oi, Evanil, onde você está indo e tal? Eu falei, eu estou indo para a faculdade e tal, vou fazer faculdade. Mas ele já conhecia você cantor? Já. Nós éramos amigos de infância e tal. Sim. Aí ele falou, você está fazendo faculdade e tal? Legal. Eu falei, e você? E ele com violão assim, no banco, assim, meio dormindo. Ele falou, eu estou indo lá, estou tocando numa boate. Eu falei, nossa, que legal, tocando numa boate. Ele falou, vai lá me visitar. Pegou, me deu um cartãozinho. Eu peguei o cartão, botei no bolso, fui para a faculdade, ele foi para a boate e tal. Nesta mesma semana, na sexta-feira, não teve aula na faculdade. Era tudo muito começo de aula na faculdade, né? Aí eu peguei aquele cartãozinho e falei, eu vou lá ver meu amigo tocar, né? Aí eu fui no Dom Casmurro. Aí cheguei lá, ele tá... Inclusive o Joel Marques cantava nessa casa também. Isso em 1976. Não é da minha época. Mas aí, Ana, cheguei na casa, eles me receberam de braços abertos e tal, e pediram para me dar uma canja. Aí eu falei, vou cantar o quê? Aí eu peguei o violão e fiz assim, cantei essa música. Você que fundou o império e não se vestiu de imperador. Era uma música do Jorginho do Império, que na época estava em sucesso e tal. Aí eu cantei essa música, me acompanhando no violão e tal. Na hora que eu acabei de cantar, o pessoal que estava na casa levantou e me aplaudiu. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Aí a dona da casa chegou e falou, escuta, você canta onde? Eu falei, não, eu sou amador. Não quer cantar na casa. Era uma estrangeira, tal, acho que ela era uruguaia, sei lá. Não quer cantar na casa aqui e tal? Eu falei, mas assim e tal, e daí eu fui cantar. Eu fui cantar na noite. E desistiu da faculdade? Eu tranquei a matrícula na faculdade, eu trabalhava no Banco Bamerindos do Brasil, eu tinha um emprego muito bom, ganhava muito bem. Eu larguei o emprego, larguei a faculdade e fui cantar na noite, ganhando 10% do que eu ganhava no banco, mas o prazer é muito maior. Feliz. Agora, você tem uma história engraçada. Ele, eu me lembro bem, eu me lembro que ele gravou uma música que estourou no Brasil, Terry Winter. Eu não vou lembrar a música agora. Mas ele era meio gordinho, cabelinho chapadinho, né? Fazia sucesso. Não era um cantor tão bonito. Isso, mas ele fazia muito sucesso. Você tem uma história muito interessante com o Terry Winter. Tanto que ele se transformou num cantor americano também. Exato. Terry Winter foi o precursor daquela onda na década de 70 de cantores brasileiros cantarem em inglês. Porque ele foi o precursor, porque ele sendo filho de ingleses, ele falava fluentemente o inglês, né?
E a primeira língua que ele aprendeu foi inglês. Então ele estourou com essa música que fazia assim: One sunny day, one sunny day, I meet you. É verdade, essa aí Summer mesmo. Holiday, Summer Holiday. Summer Holiday, que foi um grande sucesso no Brasil. Todo mundo achava, mas é um cantor inglês, é Terry Winter inglês e tal. E era um brasileiro que cantava e foi o precursor de tudo. Que depois veio Fábio Júnior com o nome de Mark Davis. O Christian cantando Please Don't Say Goodbye. Todo mundo né? tinha certeza. E todo mundo veio, o próprio Gessé veio cantando em inglês, todos eles, né? Todos os cantores na época. O Ralph, era o nome de Ralph. Também. Don Elliott. E aí foi aquele movimento todo de brasileiros cantando em inglês e tal nessa década de 70. Eu conheci o Terry Winter em 1978. Eu trabalhava numa loja de discos e esse meu amigo me apresentou o Terry Winter. O Terry Winter estava precisando de uma banda para acompanhar ele numa turnê que ele faria pelo Brasil e exterior. E aí eu me integrei a essa banda dele, tocando contrabaixo e fazendo back vocal para ele, em 1978. E você viajou que lugares? Aí viajamos o Brasil inteiro fazendo show e depois fomos para a América Latina, fomos para a Argentina, fomos no Uruguai, Paraguai, fazer shows e estávamos já engatando para ir para Estados Unidos e Europa, né? Aí ele foi convidado para gravar um disco pela New Records Copacabana Discos, né? E aí ele me convidou para participar com ele. Nós fomos mostrar uma música para o diretor artístico que era para o Terry Winter cantar com uma moça. Então a música fazia assim: Look at me, they call me Mr. Love. Ele cantando, né? Aí entrava a moça cantando, aí a moça responderia: All my life together, wanna love you forever. Aí quando o diretor me ouviu fazendo esse falsete, falou: isso é Bidis. Isso é Bidis. Não vai ser moça nenhuma cantando. Modifica a letra, porque era falando de amor de um homem e de uma mulher, falou pro Tommy: modifica a letra e faz um ping-pong e vamos gravar com o Magrinho, porque era Magrinho. Vamos gravar com o Magrinho. Era, né? Era Magrinho. Aí você gravou com o Terry. Aí eu gravei com o Terry Winter com o nome de Neil Barnard. Quem te batizou? Foi o Terry Winter mesmo. Ele falou: não, como é o nome? É Evanil. Mas me chamavam de Neil já desde criança. Neil. Aí ele falou: não, você vai ser Neil. Mas era Neil Diamond. Era que nem Neil Diamond, mas era Neil, né? Se escrevia Neil, né? Então era Neil Barnard. E você gravou como Neil Bernard. Isso, aí depois quando eu gravei o meu primeiro disco em português, ainda usava o N-I-L. Mas aí como os radialistas começavam a falar, o Neil Bernard. Eu falei, mas não é Neil, mas eu falei, mas eles leem como está escrito. Aí eu fui fazer o programa da Garota de Ipanema. Elô Pinheiro. Chamava Cantando no Banheiro, o programa. Era um programa muito louco. E eu fui cantar no banheiro com ela. E aí tinha uma numeróloga que fazia uma numerologia no programa. Aí a numeróloga falou: vou fazer uma numerologia para você. Olha, você precisa trocar uma letra do seu nome que as coisas vão abrir para você e tal. Falei, tá legal. Fiquei pensando, que letra que eu trocaria, né? Neil Bernardes. Vou botar Neil Bernardi, tira um S e tal. Aí na hora que foi ao ar o programa, o rapaz que fez a geração, o GC, ele não botou Neil, ele botou Neil. Falou, pronto. Eu falei, ué, ó o aviso aí. Ó o meu nome. Meu nome agora vai ser Neil, N-I-L Bernardes. Acabou. Agora, Neil, eu sempre tive curiosidade de saber o seguinte, quem canta em inglês, né? O cantor brasileiro. É embromation, você aprende a letra, às vezes você enrola, como é que é? Não, eu acho que tem que ser direitinho, né? Tem que procurar. Porque tem muito embromation, né? Tem muito embromation. Tem inclusive um rapaz que fez carreira nos Estados Unidos, né? Isso quem me conta é o Eliezer Mota. O Eliezer Mota me contou que tinha um rapaz que chamava Artilheiro. E ele era metido a cantar samba, então, e um dia faltou o cantor que cantava em inglês. E tinha um monte de americano que ia na boate. Ele falou, sem problema. Deixa comigo. Deixa comigo. Então ele foi cantar Strangers in the night, I love people and
the strangers in the night, you know I love you. E os americanos começaram a rachar de rir, porque ele falava qualquer coisa. Então saía palavrão, saía coisa... E aí ele se tornou atração da casa, cantando o Embromation. Era o artilheiro, ele era mais atração do que o cara que cantava direitinho. Agora, Nil, como é que começou o compositor Nil Bernardes? Como é que foi isso? O compositor Nil Bernardes começou logo quando eu aprendi a tocar violão, com 12 anos de idade. Eu já comecei a mexer e já comecei a fazer. Ah, você já compunha desde aquela época? Desde, eu comecei a compor com 12 anos, 10, 12 anos de idade já. Inclusive no primeiro disco da Orquestra da Terra, que a gente até vai falar mais tarde sobre isso, tem uma música que eu compus, eu tinha 14 anos, ela fazia assim: ah, que saudade do rio, rio que corria, junto à vida ia, querendo ficar, ficar. Tão grande, tão belo, ficava tão lindo, quando o sol sorrindo vinha se banhar, banhar. Você gosta muito de samba, né? É uma Olha, coisa até que me surpreendeu, sabia? Então, na realidade, como eu participava de festivais da escola e tal, então a minha vivência musical, com meus pais, todos mineiros no interior, eu ouvia Tunico e Tinoco, Zé Fortuna e Pitangueira, adorava esse negócio de música sertaneja, mas de repente... Que era música sertaneja, né? Que era música sertaneja, regional, era música que eu ouvia na minha casa. E também depois, quando eu comecei a aprender violão, eu comecei a descobrir outras coisas também, outras harmonias, outros cantos. Aí os festivais, Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos aqueles grandes artistas, Chico Buarque de Holanda e tal. Então eu comecei a me aproximar desse nicho de música também. E depois rock, com Rita Lee, Beatles, essas coisas. Era muita informação. Quer dizer, tudo te influenciou, de certa forma. Tudo. Então, eu fui deglutindo aquilo que de melhor eu achava que era. Né? Então, a minha formação foi essa. Depois, você cantando na noite, você tem que cantar tudo. Você tem que cantar Nelson Gonçalves, você tem que cantar Peninha, você tem que cantar Beatles, você tem que cantar João da Praia, onde a vaca vai, o boi vai atrás, exatamente. O povo está muito eclético, que né? vão te amar. Você tem que ir lá de baixo até lá em cima. Então. Agora, quem gravou a primeira música de Nil Bernardes, você lembra? Então, olha, na realidade a primeira música que nós compomos foi uma composição minha e do Antônio Luiz, que foi um tema em homenagem à escola de samba Rosas de Ouro. Foi a primeira música que nós fizemos, nós tocávamos à noite, no intervalo entre uma boate e outra, tal, nós fizemos uma música que fazia assim... Pra mim, Rosas de Ouro é a escola querida, desfilando é a melhor na avenida. Então, já é quarta-feira, tudo terminou, a passarela está quieta, até parece que aqui ninguém passou. E era Quem gravou isso? Não, isso foi gravado pelo Antônio Luiz, tá. Né? Num disco do Antônio Luiz, uma coisa que acabou não acontecendo, era aquele negócio de disco independente e tal. Foi a nossa primeira música. A minha primeira música de sucesso mesmo, que estourou para o Brasil todo, foi Sonho de um Caminhoneiro, com a dupla Milionários é Rico, que era a dupla do momento, né? Que era os Gargantas de Ouro do Brasil. Né? E que você fez a gente se emocionar no Domingo Espetacular. Foi Domingo Espetacular? Foi no Contou a Domingo história da Espetacular, música. Então, e o gozado é o seguinte, nós fizemos essa música em 1989 para 1990. Você e quem? Eu e o Terry Winter. Ah, o Terry Winter, ele usava o pseudônimo de Chico Valente nas músicas. Tudo a ver! É porque ele achava que Terry Winter no sertanejo não tinha nada a ver. Então ele arrumou um nome bem brasileiro, Chico Valente. Então era Nil Bernardes e Chico Valente e Nil Bernardes. Então essa música nós compomos e ela foi gravada a princípio pelo Antônio Borba, antes do Milionários é Rico, ela foi gravada pelo Antônio Borba e depois Milionários é Rico gravou e foi aquele grande estouro, né? Até hoje. Você sabe que o Antônio Borba trabalhou comigo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Anos, acho que se aposentou faz muito pouco tempo.
Então, o Antônio Boba é uma pessoa muito sensacional. querida. Inclusive, se estiver assistindo a gente... Ah, é um querido. Um beijo. Um beijo muito grande. Toca um pedacinho do sonho de Cavalheiro. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente. O empregado passa a ser patrão. Esse foi o meu grande sucesso como autor, né? E depois aí o pessoal começa a procurar a gente, né, para compor. O próprio Milionário Zé Rico no outro LP, na época era LP, né? No outro LP eles gravaram também uma música nossa chamada Mãe de Leite. E depois vieram Filho Pródigo, Tributo a um Caminhoneiro, Filho Pródigo gravado por Júnior e Júlio, Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, atualmente gravado pelo Bruno Marrone e pelo Padre Marcelo Campos, né? Que foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos agora. Que é aquele de Aparecida, né? Aquele de Aparecida, exatamente. É sensacional. Foi o disco mais vendido em 2014, foi o disco dele, né? Agora você falou uma coisa assim, muita gente pede música. Compor uma música é uma encomenda, ou às vezes você está em algum determinado lugar, surge uma ideia, uma situação te inspira. O que faz o Nil compor? Ou é qualquer coisa? Não, em primeiro lugar, eu acho que não sou eu. Não é o Nil que compõe, sou eu que faço. Eu recebo essa dádiva, essa inspiração, né? É algum mentor que manda para mim essas coisas e tal. Então, eu não sou compositor de compor todos os dias, de levantar, escovar os dentes, lavar o rosto e fazer música, não. A música, ela flui, ela pinta uma ideia, uma situação que eu vejo. Por exemplo, eu estava assistindo uma matéria na Globo a respeito de assaltos a caminhoneiros. Então, como é que era feito? O caminhoneiro vinha na subida com o caminhão, eles emparelhavam o carro, atiravam no caminhoneiro, como a velocidade era pequena, o cara conseguia entrar dentro do carro, continuar com o carro, jogava o corpo do... Eu falei, meu Deus, que absurdo. Aí pintou a ideia de fazer uma música chamada Tributo a um Caminhoneiro. E nós fizemos, e foi feita, e foi gravada pelo Mato Grosso e Matias. Então, quer dizer, aquele tema me inspirou a fazer alguma coisa. A música que eu ganhei o festival Rímula, que foi em 1992, chamada Sinfonia Sertaneja, eu comecei a fazê-la dentro do estúdio, eu estava produzindo uma dupla, e o Paulinho Coelho, que hoje toca com o Roberto Carlos, é guitarrista do Roberto Carlos, estava fazendo uma gravação de violão. Eu falei para ele, Paulinho, faz uma ponteada de viola e tal. Ele falou, não, eu vou pegar outro violão de 12 e tal. Aí ele foi e veio a inspiração para mim assim, quando ele pega na viola e faz ponteio, o luar fica mais cheio e as estrelas brilham mais. Quando ele pega na viola e faz ponteio, parece que ali no meio está morando a própria paz. Quer dizer, vem um negócio desse para mim, não sou eu, minha filha. Não sou eu. E eu gravei, na época eu andava com um gravadorzinho, eu gravei. Tem que ser, não esquece? Não. Ou não? Não, se passar, dali a pouco você esqueceu, acabou. Aí ela vem, se você não escrever ou se você não gravar, hoje a gente tem o celular aí à mão, que a gente tem a facilidade de gravar, tudo eu gravo. Porque se passou 2 minutos, você esquece. A melodia vem como a letra? A melodia vem depois. Nesse caso, veio. Aí eu cheguei em casa e fiz um sertanejo, homem simples lá da roça, uma palhoça, uma viola, um luar, fogão de lenha, um quintal e uma rede. Tudo é tão verde até onde a vista dá. O sol se esconde majestoso atrás da mata. É o sinal de que a noite vai chegar. E ele agradece mais um dia em serenata, por seu trabalho, sua vida, seu lugar. Aí vem o refrão. Quando ele pega na viola e faz ponteio, o luar fica mais cheio, as estrelas brilham mais.
sua própria paz. Quantas composições? Eu não sei ao certo, mas eu acho que já passaram de 800 músicas gravadas. Né? Quantas guardadas? Você guarda, quer dizer? Tem algumas que ficam inéditas, né? Que você faz, fica ali na gaveta, você mostra para um cantor, mostra para outro e tal. A música é ótima, mas agora... Então você deixa ali. Tem algumas coisas gravadas inéditas. Tem uma inédita, por exemplo, que eu gravei agora nesse meu trabalho, que eu fiz, o Nil Bernardes Canta Autor, e era uma música que já estava comigo há praticamente 15 anos já. Né? Ninguém tinha gravado. Ninguém tinha gravado, e eu gravei agora ela nesse meu CD. Ô, Nil, a gente tem a grande polêmica da questão do direito autoral, né? Como é que está isso hoje? Como é que estão tratando essa questão? Porque a gente vê que tem artista, compositor que ganha muito dinheiro com direito autoral. Exatamente. E tem outros que têm muitas músicas que são executadas também, mas que não recebem devidamente. Por que essa disparidade? Eu acho que existe uma grande incógnita em tudo isso, porque, a princípio, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação, que arrecada esse bolo de dinheiro e depois distribui, a coisa, a princípio, é feita o seguinte: existem as escutas em todas as capitais brasileiras. Capitais. Então, o que é mais nas capitais, mas em determinadas emissoras de rádio, não são todas. Então, o que toca... Nem dá, né, para você fazer. Exatamente. Então, por exemplo, o que toca nas capitais, isso é captado pelo ECAD e depois é rateado, tudo isso. Então, aquele que tocou mais, teoricamente, ganharia mais, e o que tocou menos, teoricamente, ganharia menos. Mas tem aquele que toca no interior e que não é captado. Então, tem muita coisa aqui que sai pelo ralo. A rádio do interior paga, tá certo? A TV do interior paga e isso não é captado. O ECAD recebe. Recebe, isso é entrado no bolo. Isso é entrado no bolo. É repassado, mas é repassado para aqueles que tocam mais. Aquele coitadinho que tocou lá 10, 15, 20 vezes, às vezes a música dele naquele mês, ele poderia receber lá alguns trocadinhos, mas ele não recebe nada. Tanto que é um movimento muito grande de compositores para mudar a regulamentação do ECAD. Teve uma CPI na Assembleia de São Paulo sobre essa questão de direito autoral. Quem sabe, né? Um dia a gente veja mudanças nisso aí. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Nil Bernardes. Ele vai falar um pouquinho do encontro com o Orival Pessini. Vocês lembram do Fofão? O boneco Fofão? Ele teve uma parceria com o compositor e cantor Nil Bernardes. A gente vai saber disso no próximo bloco. Não saia daí. Você vai cuidar de mim, você vai me proteger e me levar pra vacinar. Você vai me ver crescer, com você vou aprender a me lembrar de vacinar. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra a paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. Vacinar é proteger. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador.
procure um Hemocentro mais próximo. Olá, voltamos com a Ana Kaline Entrevista, hoje recebendo cantor, compositor e produtor musical e meu amigo, Nil Bernardes. Eu falei sobre uma parceria que eu até quando eu comecei a ler o release que a Lígia me mandou, falei, Fofão, Orival Pessini, o que tem a ver Orival Pessini com o Nil Bernardes? Conta esse encontro aí. Depois passou de Terry Winter pro Fofão. Né? Mas também Terry Winter também estava nessa parada aí. Foi 1983, 84 mais ou menos, quando houve aquela febre de Turma do Balão Mágico. Sim. E Fofão, programa Balão Mágico estourado, eles resolveram levar isso para shows, para o Brasil todo, né? E eles precisavam de ter uma troupe, né, que se chama isso no circo, no teatro, uma troupe muito grande para fazer esses espetáculos. E eu fui contratado para ser um dos cantores, né, para levar esse show. Então, através disso, aí eu fui travando amizade com o pessoal todo, e o Fofão foi gravar o seu primeiro disco. E nós fomos produzir. Aí a produção minha e do Terry Winter, né? Fomos produzir o disco do Fofão e fomos trabalhar nas músicas do Fofão, porque o Fofão era uma coisa muito especial, então as músicas tinham que ser especiais. Tínhamos que conhecer a filosofia do personagem para fazer as músicas para ele, né? Então aí nasceu essa grande amizade entre eu, Pessini, e aí nos tornamos sócios numa editora musical e fizemos todos os discos do Fofão naquela época, que foi pela 3M, pela Som Livre, pela RGE Som Livre e tal. Nós produzimos todos os discos e fizemos muitas músicas. E é uma amizade que perdura até hoje, né? Eu acho ele o máximo. É o máximo. Eu acho que ele tem aquela coisa que você fala do iluminado. Eu acho que essas personagens que ele cria são personagens iluminados. Tem umas coisas assim que você olha, você não vê o Orival. Não, o Orival é o tipo da pessoa que ele se caracteriza, exatamente. Mas quando ele está fora, você consegue distinguir o personagem do criador. É uma coisa muito interessante. Chico Anísio não. Você viu o Chico Anísio no personagem e você via que era o Chico Anísio. O Orival Pessini, você consegue separar isso. Eu tive essa sensação quando ele fazia aquele hippie. Sei, o Patropi. Né? O Patropi. Era uma coisa... Eu vi o Orival e não vi o Patropi. Eu vi o Patropi e não vi o Orival. Eu acho que isso tem uma coisa meio espiritualista também. Inclusive, muita gente acha que ele fez o Patropi baseado no Raul, e não foi no Raul, foi no Tom Zé. Ele vendo uma entrevista do Tom Zé, ele pensou em fazer um personagem. E o legal... Eu não pensei em nenhum dos dois. E o legal é o seguinte, ele tem o busto dele, né? A cara dele esculpida, então ele esculpe a máscara em cima, tanto é que a máscara só serve nele. Qualquer pessoa que colocar aquela máscara não vai servir, só serve nele. E o show dele é um dos melhores shows do Brasil, porque ele coloca todas as máscaras e roupas no palco e ele se troca no palco na frente das pessoas. Ele faz um stand-up antes, ele faz um stand-up muito bom, depois ele vira, começa o show, aí ele vira, de repente é o Clodovil, de repente é o Juvenal, de repente é o Patropi, é o professor Ranulfo, e é aquela história. É como se fosse outra pessoa. É impressionante isso. Eu até vou convidar o Orival para ele vir aqui para conversar com a gente sobre isso. Sensacional. Agora vamos falar, eu acho que um momento muito importante na carreira do Nil Bernardes foi em 1995, que você se uniu, né? Com o Marcelo Barbosa e o Luiz Schiavon. E fez aquele sucesso com a abertura da novela Rei do Gado, que acaba de ser reprisada. Nossa. E você teve que regravar a música, né? Exatamente. Conta a história dessa composição, como é que ela aconteceu? Foi uma encomenda, não? Foi. Por causa do nome da novela, isso, exatamente. Aí no caso a inspiração e a transpiração, né? Quando é assim, encomenda, que é como se fosse um trabalho publicitário, né? Eu já havia feito um trabalho publicitário com o Schiavon, que o Schiavon sabia dessa minha parte que compunha sertanejo e tal, tinha músicas assim. E quando pintou um trabalho publicitário para ele fazer, e era uma música sertaneja, falando de carreteiro e tal, ele me convidou para fazer essa música com ele. E eu fiz.
E o Benedito Rui Barbosa era sócio do Schiavon nessa empresa dele de publicidade, estúdio, essas coisas. E o Benedito um dia foi e ouviu essa música e achou a música muito legal que a gente tinha feito. E falou assim, olha, eu estou escrevendo uma novela aí, talvez o nome vai ser até O Rei do Gado, tal. E tá tudo no começo. E eu queria um tema de abertura mais ou menos igual essa música que vocês fizeram aí para essa campanha aí publicitária, né? Aí, bom, tudo bem e tal. Ele falou assim, e eu quero um negócio que seja um negócio muito grandioso. Isso o Benedito falando. Eu quero um negócio grandioso, que venha com uma orquestra sinfônica e de repente se transforme num sertanejo. Então a gente já tinha um mote ali do que ele queria de arranjo e da música, mas não tínhamos o tema ainda. Aí o que aconteceu? Aí ficou isso foi em 94. Aí em 95 veio a ideia já com o script, ele falando, olha, é assim, assado, ele é o Rei do Gado, é o Antônio Fagundes, é a Patrícia Pilar, ele vai se apaixonar por ela vai ser uma plantadora de cana, e E na realidade, a primeira música que nós fizemos não foi o tema de abertura, foi a música que seria para o casal que se apaixona sem saber por quê, que foi Doce Mistério. Ah, então você tinha duas músicas, né? Na realidade, 4. Na mesma novela? Na mesma novela tivemos 4 músicas. Porque nós começamos a desenvolver temas para a novela. Né? Ele foi usando, ele falou, essa eu quero para isso. Exatamente. Essa eu quero e quando isso. nós fizemos O Rei do Gado, ele foi aquele... aquela orquestra sinfônica que entra, e de repente entra uma toada. Sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão, né? Entra uma música caipira, né? Que era o que o Benedito queria e tal. E aí nós gravamos isso e mandamos para o Benedito, para ele ouvir e para ele direcionar para quem gravaria essa música. O Zezé, o Chitãozinho, o Milionário Zé Rico, o Sérgio Reis, não sei, alguém poderia gravar essa música. Quando ele ouviu, ele falou, quem que está cantando? Aí o Schiavon falou, o Nil Bernardes que fez o demo. Ele falou, o Nil Bernardes é que vai cantar essa música, está perfeita, é isso aí que eu quero. Só que vamos formar um grupo, porque a gente fazia muita vocalização entre uma estrofe e outra e tal. Vamos formar um grupo. Aí o Schiavon teve a ideia de montar o grupo Orquestra da Terra e a música foi aquele estouro. E vocês fizeram muitos shows com a Orquestra da Terra? Fizemos, na época sim, a Orquestra da Terra nós fomos de 1996, de 1995 a 97, né? Mas depois, pô, é muito difícil você manter, sabe, pessoas. Eu era o mais velho, eles eram todos jovens e a cabeça era diferente da minha, entendeu? E eu já não estava me enquadrando mais no grupo. Então eu falei, embora eu tenha fundado o grupo, né, junto com o Luiz Schiavon, eu acabei saindo do grupo, né? Mas aí depois o grupo não foi à frente e tal. E a minha carreira, graças a Deus, continuei seguindo. Por isso que você teve que regravar? Exatamente. Para reprise? Isso, aí eu regravei. Que aí só você. Isso, já em 1998 eu fiz um disco meu, um disco mais voltado para o country, né? E já em 1998 eu regravei O Rei do Gado naquela mesma pegada que era, né? E essa pegada aqui eu gravei agora no Nil Bernardes Cantautor, já é um negócio, eu vou ter um negócio mais moderno já. Fez um arranjo diferente. Teve um arranjo diferente. Você teve uma parceria, uma música com o Juarez Soares, você não sabia disso? Não, o Juarez, grande jornalista esportivo, eu não sabia que o Juarez é compositor também. Juarez é um irmão, é uma pessoa que eu acho que em outras vidas nós tivemos um relacionamento muito legal. Porque eu conheci o Juarez também em 1996, quando nós fomos entregar um troféu num evento que teve, microfone de ouro e tal, e o Juarez foi um dos agraciados no troféu. Embora nós, Orquestra da Terra, nós cantamos e entregamos o troféu para uma outra pessoa. Aí quando nós descemos no camarim, a produtora desse evento chegou e falou, gente, o pessoal que ia entregar para o Juarez Soares não chegou, atrasou o voo e tal, daria para vocês entregarem? Eu falei, pô, Juarez é meu ídolo, né? Sensacional. Aí nós voltamos e eu entreguei o troféu para o Juarez, disse algumas palavras para ele e dali nasceu uma amizade maravilhosa até hoje entre nós, né? E o Juarez, ele escreve, ele é um poeta, o Juarez tem livros escritos maravilhosos de poesias.
E eu peguei algumas poesias dele, ele fala, ô seu Nil Bernardo, você acha que isso daqui da música tal? Eu falo, não, Juarez, essa daqui eu acho que tem que ser poesia mesmo, tá maravilhosa. Agora essa daqui dá pra gente mexer sim, eu vou ver se eu boto uma melodia nela. E tem algumas coisas nossas, inclusive eu gravei. Não, e muita gente acha que o Nil só fez o tema do Rei do Gado, mas teve Esperança, Cabocla, Esperança, Sim, a Moça. Sim, a Moça, Paraíso também. Paraíso, música nossa. Mas tudo encomendado também, no mesma, exatamente. Da mesma forma que foi com o Benedito. Nas novelas do Benedito, o Benedito encomendava pra gente, né? Dava um briefing do que seria, do que ele queria, então a gente trabalhava. É aí onde eu digo que há a inspiração e há também a transpiração, né? De você fazer aquela coisa direcionada para o personagem. Eu falei do cantor, compositor, a gente vai falar um pouco do produtor, já falou um pouquinho, mas e a área de dublagem, como é que foi isso? Então, dublagem foi muito legal. Por volta de 1989, eu fui convidado por um amigo na época, que era diretor de dublagem, chamado Sérgio Porto, Hélio Porto, e eu gravei um tema para um personagem que era o Lucky Luck. Antigamente o Lucky Luck vinha com um cigarrinho na boca a cavalo, né? Era um cowboy que vinha com cigarrinho, aí depois tiraram, porque uma coisa para criança é cigarro, Sim, aí claro. botaram um raminho na boca dele. E o Lucky Luck eu gravei essa primeira música cantando esse tema que ele vinha a cavalo e tal. E depois eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade de fazer vozes caricatas e também pegar vozes de dubladores que precisavam cantar, mas não eram cantores, então eles vinham falando, na hora que eles saíam cantando, eu saía cantando igual. Eu tinha essa facilidade. E isso eu faço há mais de 20 anos hoje, né, em dublagem, todas, na BKS, na Sigma, na Lex, na Centauro, na do Brasil. Essa sua história eu não sabia, não. Exatamente. Não, todas Tem algum personagem conhecido que você faz? Todos os Pokémons, por exemplo. Pokémon eu fiz, foi a minha voz durante mais de 10 anos, eu cantando Pokémon, e as músicas, as adaptações, todas minhas, sabe? Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem e vencer o mal. Pokémon, temos que pegar, eu sei. Que sensacional! Pokémon. Isso daí, sabe? E todos os temas do Pokémon. Aí depois eu produzi 2 discos, né, da série Pokémon para a extinta 3M do Brasil e tal. E é assim, Ana, 24 horas vivendo música, respirando impressionante, música. Tem coisa, eu estou até surpresa. E olha que eu conheço o Nil, hein? Agora, Nil, vamos falar um pouquinho da última experiência aí, a banda Domingão. Que foi uma ideia sensacional. Sensacional. Né? Sensacional. Como é que ela aconteceu? Foi uma ideia do Faustão? A ideia foi vendida a ele? Como é que vocês formaram a banda? Que você fala que você... Na Orquestra da Terra você era o mais velho. Isso. Na banda do Faustão também. Na banda do Faustão também. Você escolheu os integrantes? Como é que foi essa situação? Na realidade, na banda Domingão, quem escolheu foi o Luiz Esquiavon. Luiz Esquiavon ligou para mim, falou, Nil, como é que você está? Eu falei, estou bem, estou trabalhando, estou produzindo, Na época eu estava produzindo Zezé, Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, essa turma do Que Roberta foi o auge, Miranda. né, do sertanejo. Estouraram todos ao mesmo tempo. Exatamente. Então, juntamente com o César Augusto, a gente montou uma equipe e a gente estava produzindo... O César do César e César? O César do César e César. O César Hoje ele é produtor também. Hoje ele é produtor, é um dos maiores produtores e compositores. Né, mas não canta mais. Que nós temos. Ele canta, mas ele não é um cantor hoje de carreira, né? Mas ele canta, foi, né? Começou Nossa, a como carreira eu dele. lembro dele, usava um chapelão bonito, Isso, branco. César e César. E ele, os grandes sucessos de Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, por exemplo, são de autoria dele, né? Dele e do próprio César Rossini, que era o parceiro dele, Sim. que infelizmente se foi, né? Como diz o Juarez Soares, foi antes do combinado, né? Não sabia. E o César, com o Pisca também, que foi antes do combinado também, o César tem grandes sucessos e tal.
E a gente fazendo muita coisa, né? Muito trabalho e tal. E de repente o Luiz Esquiavão me liga e fala assim, olha, tem um negócio, você topa fazer? Eu não posso te dizer o que é, mas você topa, é um negócio muito bom. Eu falei, Luiz, você nunca me botou em roubada. Então eu tô dentro. Eu não sei o que é, mas eu tô dentro. Passado algumas semanas ele me ligou e ele falou, olha, é o programa Domingão do Faustão, nós vamos montar uma banda, porque a banda do menino que fazia, do Edinho Santa Cruz, está saindo, que eles vão se dedicar mais a bailes, mais um monte de coisa. E o Fausto, eu encontrei com o Fausto num restaurante e o Fausto me encomendou que eu montasse uma banda de pessoas. E a primeira pessoa que eu pensei foi você e tal. Falei, pô, para mim vai ser uma honra. E aí montamos, aí ele chamou o Caixote, chamou o Bocato, né? Chamou toda essa turma e montamos uma banda que era o filé, né? O mais bobo ali era eu, entendeu? Era o filé, a nata. A humildade em pessoa. A nata de todos os músicos de estúdio e tal. E ficamos lá. Com certeza a nata estava ali, inclusive você. E ficamos lá no Domingão do Faustão durante 9 anos. Olha, foi uma experiência incrível, porque por ali passaram os maiores astros do mundo e os maiores astros da televisão brasileira. E você sabe que muita gente, quando terminou, fez um movimento. A internet faz essa mexida. E por que terminou a banda Domingão? Bom, eu posso te dizer o que a produção veio me falar. Quando chegou em 2013, no fim do ano de 2013, o nosso diretor me chamou e falou assim, olha, a banda está muito cara para o programa e infelizmente a gente Coitadinho do Faustão, né? Eu estou te falando o que me disseram. Claro, tem que ter uma desculpa, e a gente não vai poder manter a banda esse ano. Quem sabe se as coisas melhorarem e tal, a banda depois volta. Mas, por enquanto, infelizmente, a gente não vai... Porque o nosso contrato era renovado todo dia 31 de dezembro. Ele falou, nós não vamos renovar o contrato da banda. Tudo bem, um abraço, foi muito legal enquanto durou. E a partir daí, mas eu conversando... Você tentou, né, levar a banda para fora. Isso, né? aí eu fazer falei... show. Aí eu falei com o Fausto depois, eu tive uma reunião com o Fausto e pedi a permissão dele para poder usar o nome Banda Domingão, porque a gente já estava conhecido. Pediam muitos shows da gente, e às vezes a gente não podia fazer, porque shows de fim de semana a gente se dedicava ao programa. Sim. Então a gente não podia fazer show sexta, sábado, domingo. A gente fazia show geralmente terça, quarta, quinta-feira, no máximo a gente fazia Tanto um show. era Rio e São Paulo, né? Vocês tinham revezado. Era um ping-pong que a gente fazia. E durante a semana a gente se dedicava muito ao programa, porque a programação vinha, você sabe disso, vinha. Vai o Daniel, só que o Daniel vai sem a banda, vocês têm que pegar, ele vai cantar lá 5 músicas, façam os arranjos das 5 músicas que vocês vão acompanhar o Daniel. Tudo bem, então a gente tinha trabalho durante essa semana toda. Mas foi maravilhoso enquanto durou lá com o Fausto. E numa última reunião com o Fausto, ele falou para mim, olha, no programa não vai ter banda que não seja a banda de vocês. E até hoje não tem banda no programa mais, né? Até hoje o programa está sem banda lá. Ô, Faustão, tira falta. Um pouquinho dos seus milhões aí, tá? Volta com a banda Domingão, não vai fazer falta nenhuma. Vamos falar um pouquinho do último trabalho do Nil. Adorei o título. Cantautor. Exatamente. Ideia sua, ó. Não, na realidade a ideia foi do Lucas Robles. Sensacional. Que o Lucas ele é argentino, né? E ele falou, vamos usar um termo que é usado na América Latina toda, né? Que é o cantautor. Então, aqui no Brasil, vamos usar no Brasil. No Brasil ninguém usa, mas vai passar a usar agora, a partir do Eu não conhecia. Porque na América Latina o autor que canta é o cantautor. Cantautor. E são, na verdade, 13 músicas, porque você repete o Rei do Gado. Isso, o Rei do Gado original, na 14ª faixa. Isso. Vamos lembrar um pedacinho de cada uma? Tá aqui, ó. Dá pra ver? Tá aqui, ó. Nil Bernardes, cantautor. Gostei da capa, sóbria. Eu quis fazer um negócio bem natureza. Ficou linda. Então vamos começar um pedacinho. Doce Mistério, só pra gente lembrar de alguns sucessos. Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina, viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Leandro e Leonardo. Só quem sabe, não, só quem ama sabe. Só quem ama sabe foi uma música gravada pela Roberta Miranda, fazia assim.
São tantas lembranças de toda uma vida, lembranças que quem não tinha uma saída, um aperto no peito pelo que deixei, em busca de tudo que eu sonhei. Lembro você me olhando parada, aquele olhar de apaixonada. A gente dá aquele coisinho de jovem guarda também nessa música. Muito aqui, bom. né? Agora aguenta nós. Vamos rapidinho, tem 2 minutos só pra gente lembrar. Já que deixaram nós soltar a voz, agora aguenta nós, agora aguenta nós. Foi gravado pelo Zezé de Camargo e Luciano, com a participação do Leonardo, Chitãozinho Chororó, Christian Ralph, Daniel, Sérgio Reis, uma trupe toda que ficou maravilhosa no estúdio, todo esse pessoal cantando. Não vai dar tempo da gente mostrar todos, mas essa tem que mostrar. Tá aí, ó, o site do Nil. Tem todas as composições, tem as capas de todos os esse CDs, é o clipe, esse é tem o o clipe clipe do Rei do Gado. Gente, tem a discografia dele, é imperdível. Olha isso. Olha, olha a carinha, o olha Neil a carinha. Bernard. Olha lá, desde 1980. Todos. Tem toda a história do Neil. Mas vamos encerrar com Quando a Gente Ama, que foi gravada pelo meu lindo, sou fã de Oswaldo Montenegro. Sinto muita falta dele na mídia, né? O Oswaldo tá meio sumido. Mas é um intérprete ímpar, na minha opinião. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano, acredita? Me apaixonei por olhar. Então, ao som do Nil Bernardes, a gente vai encerrando mais um Ana Kaline Entrevista pela nossa AltV, também pela nossa TV Guarulhos. Nil, obrigada. Eu que agradeço. E eu deixo aí para vocês mais um pouquinho de Nil Bernardes. Um grande beijo e até a semana que vem. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente não tem como explicar, né? É lindo demais. Muito amor para todos vocês, que haja paz, que haja harmonia na vida de todos vocês. Um beijo muito grande, foi muito bom estar aqui com você, Ana, nesse dia, que vai ficar marcado pelo resto da minha vida, pode crer. Ah, para mim também. Tchau, gente. Quando a gente ama, Muito simplesmente bom. Não deu tempo de cantar.